Se você encontrou esse vídeo, independente do momento, é porque existe uma mensagem pra você. Eu sou o Lo-Fi Tarot e estou fazendo aqui uma leitura atemporal para encontrar pessoas específicas em momentos específicos. Então não tem signo, não tem nada. Nós faremos uma leitura sobre amor, tá bom? Então, se você sentiu atração por esse vídeo, se você sentiu vontade de clicar nesse vídeo, é porque existe uma mensagem do universo para você. Então vamos lá, mentaliza, foco aí, relaxa. E a carta que veio pra gente é retirada, retreat. Me parece que nesse momento você tem se retirado um pouco mais. Você tem escolhido muitas vezes estar mais na sua. Estar de alguma forma um pouco mais restrito ou um pouco mais restrito em relação a conexões. Eu sinto que esse momento pra vocês é um momento de muita introspecção. É um momento que, por mais que você quisesse passar com outras pessoas ou mesmo com alguém especial, você tem escolhido se isolar um pouco ou se cuidar um pouco mais. Eu sinto aqui um medo de errar muito grande, sabe? Um medo de frustração. Vamos lá, oráculo. Sobre o que a gente tá falando? Medo. Cara, é incrível, né? It's amazing how magic works. É incrível como a magia funciona. Fear. Medo. A carta do medo aparece aqui falando justamente sobre como é difícil pra você nos últimos tempos sair ou interagir de alguma forma. Eu falei que essa leitura ia ser de amor porque eu senti esse toque, mas nesse ponto eu não acho que a gente só tá falando de amor aqui. Eu acho que a gente tá falando sobre como você tem enxergado o mundo nos últimos momentos e como você tem escolhido talvez a sua própria paz de espírito, ou como você tem escolhido estar mais distante de alguma forma das pessoas, dos ambientes. Me veio essa questão da angústia em relação a pessoas ou ao mundo. Eu sinto você questionando muita coisa. Tá, vamos lá. Eu quero ver como que tá a sua energia no momento. Energia da pessoa que tá nesse vídeo, nesse momento. Starfish. A estrela do mar. No campo emocional da água. É como se você estivesse em busca de se conectar com seus sonhos novamente. Mas aqui eu sinto que as coisas deram uma pequena estagnada, né? E aí eu acho que essa pequena estagnada fez com que vocês se retirassem ou se reposicionassem de alguma forma. Eu vejo alguém assim, sabe, segurando a mão no coração ou no peito, assim, bem forte, como se tivesse um sonho pra realizar. Engraçado, agora que eu fui ver no bottom deck. Esse aqui tá com religious factors, né? Ou seja, fatores religiosos. Então eu sinto você pedindo, você clamando, assim, sua alma clamando por uma mudança de padrões, por uma reestruturação na sua vida. Me veio essa frase, sabe? Eu quero. I wanna feel alive. Tipo, eu quero me sentir viva, sabe? Eu quero me sentir vivo. O que a gente tá falando? Just watch me. Eu sinto uma vontade aqui muito grande de ser desejado, de ser desejada, de ser cuidada, cuidado, sabe? Reparado, de fato. E o véu por cima dessa imagem, ela me passa essa impressão de que talvez você sinta isso como algo distante ou como um sonho, sabe? De se sentir realmente segura ou seguro, estável e desejada, desejado.
Create some space. Tá. Então agora eu sinto que você tá nesse momento de... Talvez um momento meio introspectivo pra pensar sobre o futuro ou pra pensar sobre os próximos passos. Eu sinto você voltando em memórias, voltando em momentos que de alguma forma te fizeram sentir da forma que você tá se sentindo agora. Mas eu sinto que tem algo. O que o tarô quer dizer pra gente? Eu sinto que tem algo pra ser dito. O que é, tarô? Vamos lá. O que você precisa dizer pra gente? Tá. Temos um 4 de ouros ao contrário. Seguinte. Minha querida estrela, que tá no... Eu ia falar no grupinho número 1, olha. Mas que tá nesse vídeo agora. Eu sei que a mudança assusta, né? Eu acho que quando a gente percebe que a gente tá vivendo ciclos, a gente se assusta um pouco com isso. Mas a verdade é que eu sinto que tem uma mudança grande pra chegar na sua vida, uma transformação grande, mas que pra isso você vai ter que superar os seus medos ou as suas barreiras iniciais. Porque é o seguinte, quando a gente tá questionando algo, é porque esse algo precisa ser questionado. Quando a gente questiona uma estrutura, é porque essa estrutura ela precisa ser questionada. E a partir disso, você vive novas experiências, tá? Você vai viver novas experiências, incluindo o medo. Quando algo muda, algo começa a se transformar, seja internamente ou externamente, isso geralmente tende a causar um medo. O 4 de ouros me mostra que você tá tendo uma certa resistência pra essa mudança, sabe? E talvez enxergar as coisas como elas são nesse momento seja um pouco assustador. Talvez seja um pouco assustador que o que você queira seja diferente do que você tem agora nesse momento. Né? Que o que você esperava ou o que você esperaria fosse diferente. E me veio a palavra tenha força. Tenha força. Tá? 3 de ouros. Vocês precisam sair. Vocês precisam ver mais pessoas. Você precisa estar em contato com outras energias que senão a sua, ou essa energia de memórias, lembranças. Sabe, o que cura a gente não é necessariamente o tempo. O tempo ajuda. Mas eu sinto que o que cura nossos traumas, nossos medos, nossas aflições é o que a gente faz com esse tempo, né? É o que a gente decide fazer com esse tempo. Porque o tempo pelo tempo, a gente pode ficar preso pra sempre, sabe? Ficar em ciclos viciosos. Ou ficar com medo de avançar na vida, né? Medo de adentrar um emprego novo, medo de ir atrás de amizades novas, de experienciar um relacionamento novo. O Hierofante. Essa fase tá te trazendo muito aprendizado. Muito mesmo. Eu acho que você nunca aprendeu assim da forma que você está aprendendo sobre a vida nesse exato momento. Eu vejo alguém olhando sobre um lago e vendo o próprio reflexo, enxergando distorções, mas também enxergando tudo aquilo que há de bonito, de agradável, de atraente. Eu sinto que tem pessoas aqui que estão despertando um lado que não é um lado egoísta, mas que é um lado que se prioriza, sabe? Que se valoriza de uma forma muito tranquila. É potente, mas é tranquilo, sabe? Por isso que eu acho que eu vejo esse lago, eu vejo essa lagoa, assim, refletindo. E eu sinto essas emoções que antes estavam fervendo, abrindo espaço para uma temperança, para uma harmonia. E você estará pronta ou pronto para a luta. Eu sinto que você gostaria de compartilhar um pouco mais essa questão do seu sonho ou do seu desejo.
com outras pessoas, mas meio que eu sinto que é difícil porque muitas pessoas não querem ouvir ou elas não, de fato, dão atenção pro que é falado. E tem muito questionamento aqui sobre o que é amor, né? Sobre como o amor chega na vida das pessoas, sobre como ele se mantém, sobre como você quer ser assim, essa pessoa romântica, essa pessoa com o coração aberto, mas como você tem medo, né, de estar nesse campo. Você tem medo, mas eu sinto uma movimentação grande. Eu sinto um aprendizado grande. E a partir do momento que a gente aprende determinadas questões, a gente não consegue desaprender. E aí, isso aqui abre espaço para uma pessoa chegar na sua vida de uma forma inesperada. 10 de copas. Ok. Tá. Aqui nós temos dois grupos, tá? Temos dois tipos de pessoas nesse vídeo agora. A galera que está solteira e tá vendo a pista como salgada, tá vendo o lance do amor como algo muito difícil, mas eu sinto uma harmonização muito grande e um pretendente chegando, ou seja, um cavaleiro de copas, uma pessoa voltada para o amor, para o romance. Eu sinto que tem amor chegando na sua vida, hein? E não demora. Não demora. Só que você precisa sair de casa. Não dá. Aqui, a gente tá com um grupo de pessoas que é muito reservado, ou está muito reservado de alguma forma. Sabe? Ou perdeu a vontade de a luta, sabe? De caçar alguma coisa, ou já meio que desistiu do amor. E o segundo grupo é o segundo grupo de pessoas que já tem um relacionamento. Que eu vejo uma movimentação grande aqui no sentido de união, tá? Eu vejo um período de reestruturação no sentido da confiança, sabe? De você voltando a conseguir conversar sobre muitas coisas com a pessoa, sem ter que lutar sozinha, sem ter que lutar sozinho, sabe? Se esforçar, se desgastar de alguma forma. Mas o grupinho dos solteiros, gente, eu vou te falar, viu? Carruagem. É assim, eu sinto que você esperou durante muito tempo uma movimentação real, sabe? Que parecesse real. Que tipo assim, nossa, mudou alguma coisa. E chegou esse momento. Então a carruagem fala sobre conquista, sobre as coisas se movimentando de forma rápida, sobre as suas escolhas tendo valor. Então tudo que você escolhe agora, nesse momento, vai ter valor e vai ter peso. E aí a questão é, se você escolher não sair de casa, por exemplo, de se restringir completamente, de se isolar, de tomar caminhos mais de isolamento, e aqui eu acho que a gente volta a fechar os dois caminhos como um só, né? Volta a ser costurado aqui como um caminho. Eu acho que a questão é, você tem estado demais num estado aí de regressão ou de impedimento em relação às suas falas, em relação a talvez a sua aparência, em relação ao que você gostaria de fazer. Eu sinto você divagando muito, assim, pensando demais e agindo pouco, né? Então, assim, eu sinto que essa carta do carro, ela também chama a gente pra tomar decisões, de fato. Tipo assim, sai de casa, sabe? Você não tem como você viver um sonho estando viajando somente, né? E aí, eu tô sentindo aqui vontade de pegar mais um oráculo, mas eu sinto basicamente isso. Tipo, ó, existe essa questão. A vida acontece aqui dentro e lá fora. Ela não acontece só aqui dentro. Então, só se restringir o tempo todo, ou só ficar nessa onda de, ai, tô muito cansada, tô muito cansado, ai, sono, ai, isso, ai, aquilo, ai, tenho medo de me machucar, tenho medo de abrir meu coração, ai, eu já vivi isso, vivi... Pelo amor de Deus, né? Shut up. Acabou. Cala a boca. Chega. Não vamos pra esse caminho. Não dá pra ir por esse caminho. O caminho aqui é um caminho de expansão, tá? Então você está muito restritiva, você está muito restritivo, mas você precisa abrir o seu coração para os próximos momentos. Eu sinto uma mudança grande, significativa no campo amoroso, tá? Eu sinto pessoas retomando a vontade de amar e abrindo seus corações. Eu sinto pessoas, de fato, estando aqui numa energia do amor. E me vem essa questão de
enxergar o amor de uma forma muito diferente, né? De uma forma muito profunda. Enfim, vamos lá. Vamos lá. A gente tá falando aqui. Sol. Coloque o sol de volta no seu céu. Nossa, parece até um trava-línguas, né? Coloque o sol de volta no seu céu. Mas que legal essa carta e como ela se comunica, né, com a leitura. Ok, tubarão no bottom deck. Afaste-se dessa situação. Então eu sinto basicamente isso. Vocês deixaram a melancolia dominar de alguma forma aqui, tá? Foi um período de down, foi um período de queda nos últimos tempos. Assim, deu uma. Ui! E agora é a hora do. Entendeu? Então é hora de voltar a trabalhar, voltar no seu caminho, voltar na sua luta, nos seus desejos, nas suas ambições. E compartilhe, sabe? E compartilhe isso com as pessoas que você ama. Porque eu sinto que nesse momento você tá se sentindo muito só, assim, sabe? E aí parece que você não consegue contato real com as pessoas. Parece que o contato ele tá meio superficial de alguma forma, sabe? E colocar o sol de volta no seu céu me passa essa impressão de você retomando hábitos antigos, sabe? Positivos, inclusive. No sentido de eu preciso voltar a ver as coisas boas da vida, sabe? Eu preciso voltar a ir no cinema, eu preciso voltar a me cuidar, a cuidar do meu cabelo, da minha aparência, da minha pele, do meu, sei lá, do meu bem-estar, sabe? Do meu físico. E aqui eu sinto que existe um grupo de pessoas que se anula muito para que o outro fique bem, tá? Para que a outra pessoa fique legal. E aí você, quando você está em uma conexão, ou até com amizades, eu sinto você se doando muito, se sacrificando muito, e as coisas não movimentando por conta disso, sabe? Porque a partir do momento que você se conecta, você doa toda a sua energia e você não deixa espaço, eu sinto, para que a outra pessoa dê de volta, sabe? Para que ela entregue de volta. E eu sinto que esses últimos momentos eles foram importantes talvez para que você entenda isso, né? Que a troca energética ela é importante. Então não tem como você só doar. Você precisa de algo. Inclusive, se você tá nesse vídeo aqui, ainda, né? Deixa seu like aí e o seu hype. Isso ajuda, energiza o canal. E se você não for inscrito ou inscrita ainda e sua energia bater com a minha, se inscreva no canal também. Mas enfim, é isso, tudo é troca, né? Tudo tem esse sentido de troca. E isso é muito importante. Então, a partir do momento que você está em conexões e você não está sentindo essa troca, é hora talvez de se retirar mesmo, né? E aí a gente começou com o pé correto aqui. Na retirada e talvez no reentendimento de conexões ou na reestruturação de conexões para quem já tem uma vivência ali, para quem já tá num relacionamento a dois. Mas a verdade é que eu sinto você retomando a energia, tá? Então se você tá meio borocochosinha, se você tá meio borocochosinho, tá meio um negócio meio assim, ai, não sei, esses dias tô preguiçosa, tô preguiçoso, tô com uma vibe meio cansada, tudo bem, tá tudo certo, porque eu sinto você retomando essa energia e essa vontade de fazer as coisas. Mas você precisa seguir e ir em frente. Porque o Religious Factors aqui também me passa muito essa impressão de que a espiritualidade talvez esteja te alertando ou esteja tentando te puxar, assim, sabe? Pra voltar a respirar, pra voltar à vida de fato. E você com essa melancolia ou com esse peso do passado, sabe? Arrastando. Não sei, não funciona mais dessa forma. Eu acho que você já aprendeu demais pra continuar nessa vibe que você tá nesse momento, entendeu? Então eu sinto sim uma reestruturação muito forte. Eu sinto você voltando a colocar o sol no seu céu. E eu sinto você com essa esperança, né, da vida, das conexões, compartilhando de fato os seus sentimentos com outras pessoas, com a pessoa que você gosta. E eu vejo como se fosse um coração em uma gaiola, assim, e você abrindo a gaiola e o coração se iluminando. Então tem muita gente aqui que estava desiludida, gente. Tem muita gente aqui que estava sem amor, eu acho que na vida, assim, sabe? E a partir do momento que começa a ter a percepção que o amor existe, que o amor está em todo lugar, que existe
que ele pode ser visto e cuidado de uma forma recíproca, né? Com trocas reais, verdadeiras. Eu sinto uma energia de sol. Eu sinto uma energia solar muito forte. Então eu sinto vocês retomando essa vontade, esse desejo de fazer as coisas, de estar na Terra, de estar viva, vivo. E não desiste, sabe por quê? Porque todo dia vai ter algo novo na sua vida. Todo dia vão ter experiências novas na sua vida. E uma experiência anterior, ela não dita como serão as próximas, entende? Por isso que você não pode somente se retirar e ficar voltando pro passado, ou ficar pensando nesse passado, ficar pensando em coisas que já foram, entende? Eu sinto que é o momento de você olhar pro futuro, de você olhar para o que você quer fazer de fato. E não deixa o medo te dominar. O medo é o inimigo da alma, assim, sabe? Ele faz com que a gente deixe de viver muitas coisas incríveis. Ele faz com que a gente se isole, com que a gente se desconecte desse mundo material, que ao contrário do que muita gente diz que é péssimo, terrível, horroroso, não é. É só uma grande escola que tem lados positivos, tem lados negativos, tem coisa boa, tem coisa ruim, blá 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 blá. Mas a verdade é, volta a fazer as coisas que você gosta, volta a olhar pro dia. Você tem olhado muito pra noite, muito pra noite. Em determinados momentos, é importante que a gente olhe pra noite, mas ela não pode fazer parte constante da nossa vida. E eu sinto você trocando o dia pela noite. Então para com isso, sabe? Olha pro horizonte, olha pras flores, pra árvore que tá à sua volta, pros pássaros que cantam, sabe? Entenda que você faz parte disso aqui e que você precisa compartilhar e que você precisa receber. Então entenda um pouco melhor sobre as engrenagens da vida, mas não deixe que essas engrenagens te deprimam ou te deixem triste, porque isso é só uma das formas de experienciar a vida, entende? E nesse momento você pode experienciar a vida se isolando, né? Se martirizando, se penalizando, olhando para o que foi, ou você pode olhar para o que é e para o que pode ser. Sempre pensando que o novo dia ou o novo sol que ilumina o dia traz novas experiências, novas oportunidades e o mundo é infinito em oportunidades. Não se restringe assim, sabe? Não se prive por esse medo, não se penalize por esse medo. Não viva dentro dessa torre, não viva dentro desse ambiente pesado, pesaroso. O mundo tá cheio de aventuras lindas que estão te esperando. Pessoas incríveis que querem trocar com você, que querem realmente saber quem você é, que querem abrir o coração e que querem ouvir o que o seu coração tem a dizer também. E é isso. Eu acho que a mensagem de hoje é essa. Não deixe o medo te paralisar. Algo incrível vai acontecer nos próximos momentos. Mas para isso acontecer, para essa movimentação incrível na vida amorosa acontecer, você precisa estar viva, vivo, sabe? Se sentir parte do todo. E eu sinto esse processo naturalmente acontecendo, mas é preciso que essa escolha seja feita. Porque você pode ouvir tudo que eu falei aqui e escolher o contrário, né? Ou você pode nem... tem pessoas aqui que podem ter começado o vídeo e já ter parado, sabe? Já ter ido fazer qualquer outra coisa. A verdade é, tudo é uma escolha. E você pode escolher qual frequência você tá se adequando nesse momento. Se o seu amor vai sair dessa jaula, né? Se seu coração sai dessa jaula. Ou se essa jaula se intensifica, fica mais escura, fria. Aí vai ser uma escolha pessoal sua. Tá bom? Mas enfim, muito, muito obrigado. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero que você coloque aí nos comentários. Eu não deixarei o medo dominar a minha vida. Eu não deixarei o medo dominar a minha vida. Dessa forma você está fazendo um feitiço. É como se fosse um spell. É realmente um encantamento. Eu não deixarei o medo dominar a minha vida. É uma afirmação. É uma manifestação de uma vida sem medo. De uma vida mais harmônica. Tá? Então, like e hype, isso ajuda muito a energizar esse vídeo e faz com que ele chegue nas pessoas corretas. E se você gostou desse vídeo e não é inscrito ou inscrita ainda, por gentileza se inscreva. Lembrando, eu faço consultas particulares, então se você quiser fazer uma consulta particular com o Moá,
É só você acessar aí o link das descrições. Da descrição. Nossa, tô ficando muito confuso nesse final. O que tá acontecendo? É www.lowfitarote.com.br e aí você vai agendar lá o seu horário comigo. Eu tenho atendimentos através do WhatsApp e atendimentos através de chamada de vídeo. Por gentileza, atentem-se às informações na hora da contratação do serviço, tá bom? Mas é isso, gente. Muito, muito obrigado pela presença de vocês no vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo, numa próxima leitura. Um beijo. Fui.